Mateus capítulo 6, a partir do verso 24. Vem aqui para frente. As crianças, se a mamãe puder nos ajudar, vem, vamos fazer uma oração. Bom dia a todos. Eu não pude estar no primeiro momento com vocês, estava resolvendo algumas coisas no gabinete, já está tomando forma lá atrás, né? Mas amém, vamos orar. Traz seu coraçãozinho para cá. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por nos reunir nesse lugar, Senhor. Queremos, é o nosso desejo, nos reunir no Teu nome, para Ti. Fala conosco, ministra o nosso coração, nos dá, ó Deus, sabedoria, nos dá, Senhor, discernimento para entender essa porção da Tua palavra. Ministra o nosso coração, queremos ser ministrados por Ti. Seja bem-vindo, bendito Espírito Santo. E fala conosco em nome de Jesus. Amém? Você trouxe sua Bíblia? Amém? Você trouxe, então abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Mateus 6. Pode sentar, meu. Mateus capítulo 6. A partir do verso 24. Vamos ler 10 versículos. Amém? Diz assim o texto. Ninguém pode servir. Você achou já? Diga amém. Acharam? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar a outro. Se devotará a um e desprezará o outro. Um será desprezado, né? Um será amado, outro será desprezado. Nós queremos amar ao Senhor, amém, amados? Nós queremos nos voltar para o Senhor, essa é a nossa oração, né? A Bíblia diz assim, não podeis servir a Deus, aí ele fala que riqueza. A gente vai continuar lendo até o versículo 24. Riqueza, primeira, a gente lendo riqueza, imagina logo, é o dinheiro, né? Mas não necessariamente dinheiro. A gente vai ler aqui e eu espero que você entenda o que eu quero passar para vocês. Nossa oração, sempre que nós começamos as nossas reuniões, sempre que nós nos reunimos, 2 ou 3 pessoas, nós queremos nos reunir em torno do nome de Jesus, amém? E não em torno das nossas necessidades. E porque nós queremos amá-lo. E nós não queremos desprezá-lo. Nós não queremos colocar Jesus fora das nossas relações. Nós nos reunimos para Jesus, única e exclusivamente para Ele. Aí esse texto aqui, que fala, vai desprezar um e vai amar o outro, ele volta para uma prática aqui que eu queria que ele bota no dia a dia nosso, que vai do verso 25 até o 34, que fala a respeito dos cuidados da vida. Preste atenção. Por isso vos digo, né? Por aquele motivo que nós falamos antes, por causa do ou você vai amar ou vai desprezar. Então, por isso, para que vocês amem a Deus e não desprezem a Deus, vos digo, não andeis ansiosos. A nossa ansiedade. Aí ele fala, ansiedade pela vida. Ele fala, ansiedade pela vida é quanto o que vocês precisam comer ou beber. Ansiedade pelo corpo, quando nós estamos nos preocupando com o que nós vamos vestir. Aí ele fala assim, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. E fala assim no verso 26, observai, dá uma ilustração, as aves dos céus, elas não semeiam, não colhem,
nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial a sustenta. Aí ele fala, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que você esteja, pode acrescentar um côvado, 1 milímetro, 1 centímetro ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vocês, homens de pouco conhecimento. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Verso 32 é importante demais, porque os gentios, os ímpios, os que não são os filhos de Deus, eles procuram essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam delas. Buscai vocês, nós, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Amém? Eu li vários versículos, mas me chama a atenção o 26 e o 33, que diz assim, observai as aves do céu, não semeiam e nem colhem, e nem ajuntam em celeiros. O 33 diz assim, buscai, pois, o primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Eles estão falando, no início falou no verso 26, a respeito de sementes, e de colher e de ajuntar. As aves não fazem isso, mas elas têm tudo. E depois ele fala aqui no verso 32 que há um grupo de pessoas que buscam essas coisas. Mas os filhos de Deus, eu e você, nossa prioridade deveríamos ser o reino e a justiça. Isso aqui são princípios. Ele está falando de um princípio, lá no verso 26, eles não semeiam, não colhem e não ajuntam, são as aves. Mas é um princípio, por quê? Porque quem semeia, colhe. E quem colhe pode ou não ajuntar. Isso é um princípio. Lá no outro verso que nós lemos, no 32, fala a respeito de que os homens que não conhecem a Deus, eles buscam essas coisas. Mas nós deveríamos buscar o reino e a justiça. Mais um princípio. E quando nós estivéssemos buscando o reino e o princípio, tudo aquilo que traz ansiedade para nós seria suprido. Tudo aquilo que seria algo, o que comer, o que beber, o que vestir, Deus promete, eu suprirei, se vocês buscarem o reino e a sua justiça. Ele está estabelecendo um princípio. O princípio de Deus é como se fosse um lugar de proteção, onde Deus não está trabalhando, Ele já fez. Ele não está agindo diretamente nos seus princípios. Os princípios Ele estabeleceu, tipo, se você, a lei da gravidade, isso é um princípio criado por Deus. O homem só descobriu, amém? Quando o homem descobriu a lei da gravidade, esse princípio já existia, Deus estabeleceu que um corpo, se fosse solto em determinada altura, ele iria cair por causa do seu peso, por causa do centro de gravidade da Terra. Então, o homem, quando se é lançado lá de cima, ele ia se esborrachar embaixo. Pulou, cai. Não é o tempo assim, tipo, pulou, aí Deus vai agir.
Aí Deus vai pensar, não, esse eu não quero que se esborrache. Não, esse vai se esborrachar. Não, vai se esborrachar. Deus não está agindo ali direto. Ele já falou que vai acontecer assim. Tipo, não mexa no fogo. Porque se você mexer no fogo, vai se queimar. Aí não, vou botar Deus à prova. Vou botar a mão no fogo. Aí Deus está agindo em mim. E ele, esse mês, esse ano, ele está tão feliz com tudo que eu fiz, que quando eu botar a mão no fogo, ele vai pensar duas vezes, não, eu não quero que o fogo queime a mão dele agora. Ele podia fazer isso, mas ele não está agindo nos seus princípios, ele já estabeleceu. É como se ele tivesse dado as costas, ele nem está vendo se você está botando a mão no fogo ou não. Ele já falou para você, não bote a mão no fogo, se você botar, você vai se queimar. Ele não está nem olhando para você se você está botando a mão no fogo ou não. Estou tentando falar assim, você entender essa linguagem humana, natural. Ele virou as costas, mas já falou para você, não bote a mão no fogo. Ele não vai pensar se você vai se queimar ou não, você vai se queimar. Aí você pode dizer assim, pô, Deus deixou me queimar, ele foi ruim, ele foi mal. Não, ele já tinha estabelecido, isso vai acontecer. Os princípios, Deus não está agindo. Ele não está trabalhando diretamente naquela massa. Aliás, ele tem uma massa que é você que ele está trabalhando, e ele estabeleceu os princípios para que ele pudesse trabalhar em você. Ele estabeleceu os princípios para que ele não fosse interrompido pela humanidade, pelos homens, quer sejam ímpios, gentios ou crentes. Ele estabeleceu princípios. Se semearem, vão colher. Se plantarem coisas boas, colherão coisas boas. Uma palavra que a gente fala sempre, né? Se plantarem vento, colherão tempestades. Ele estabeleceu lá. Então, se você plantou coisas boas, o ímpio plantou coisas boas, ele vai colher coisas boas. E ele não é crente, não participa de campanha, não dá oferta, faz nada, mas ele faz coisas boas, e ele trabalha. E ele colhe fruto do seu trabalho. Princípio de Deus. Estabeleceu o princípio. Deus estabeleceu o princípio para que você tenha uma vida boa. Deus estabeleceu o princípio para que você não andasse ansioso. Deus estabeleceu o princípio para que você tivesse tranquilidade na terra. Anda debaixo dos princípios de Deus, ou seja, teme a Deus, e você vai ter uma vida tranquila na terra. Deus estabeleceu esse lugar, e eu tenho chamado esse lugar de terra de Gozen, um lugar onde você tem proteção, um lugar onde você tem, onde você está guardado. E isso não acabou, Deus não mudou isso. Se nós entendermos os princípios de Deus e andarmos deles, nós vamos desfrutarmos tempo de muita paz onde nós vivemos, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas relações, na nossa saúde. Agora, às vezes, Deus pega um homem e vai trabalhar nele a sua transformação. O princípio da filiação, Deus chama um de nós e começa a trabalhar para colocar nessa pessoa, fazer com que essa pessoa se transforme na imagem e semelhança de Cristo. E isso está acima de qualquer princípio. A ilustração é a vida de Jó, que sendo um homem justo, que só plantava coisas boas, só semeava coisas boas, ele não estava debaixo do princípio da semeadura e da colheita. Ele estava debaixo da filiação de Deus. Então, o princípio da filiação diz que Deus está trabalhando Cristo em você, tirando mais você e colocando mais Cristo. E para isso, muitas das vezes, ele vai quebrar o princípio da semeadura e da colheita. Você não plantou aquilo, você não plantou vento, mas foi Deus que colocou, não foi plantio, não foi algo que você fez. Deus colocou aquele vento, ou Deus colocou aquela brisa. Às vezes você fez algo ruim, mas Deus colocou aquela brisa. Ou Deus colocou aquele ventania, aquela tempestade. Por quê? Porque Ele está trabalhando Cristo em você.
Então Jó não tinha feito nada de mal, nada de errado, ele entrou em parafuso. Quando você lê o livro de Jó, Jó começa a murmurar a partir do capítulo 3, murmurando o tempo todo, porque ele não conseguia entender porque ele estava vivendo tanta tempestade, se ele não tinha plantado nenhum vento. Mas é porque Deus, na vida de Jó, estava trabalhando, colocando Cristo nele. E, às vezes, para colocar Cristo, Deus está colocando coisas e retirando coisas. E à medida que Deus coloca e retira, nós somos uma massa viva que respondemos de uma maneira adequada ou não. Nós somos cooperadores de Deus. Quando Deus tira, nós reclamamos ou não, ou murmuramos ou nos alegramos. Quando Deus coloca, ou nós murmuramos ou nos alegramos. Nós somos uma massa viva. Se nós respondermos corretamente, somos cooperadores de Deus, estamos operando junto com Deus a nossa transformação. Aquilo que Deus colocou, aquele ingrediente, produziu algo na minha vida. Seja bom ou seja ruim o ingrediente. O que está sendo estabelecido não é se o que Deus colocou é bom ou ruim, mas o efeito daquilo que foi colocado, se o efeito alcançou o resultado. Quando algo acontece, quando Deus coloca algo ou retira, há um desejo de Deus que isso produza um resultado. O que Ele colocou ou o que Ele tirou, em si não vale não vale nada, mas para nós é uma coisa terrível, mas para Deus o que importa é o resultado daquilo que Ele colocou ou daquilo que Ele tirou. Vou falar então em termos para você entender melhor. Se Ele colocou o dinheiro ou tirou o dinheiro, se coloca dinheiro para nós é ótimo, sim ou não? Se tira o dinheiro para nós o quê? É horrível, porque nós trabalhamos com o que Ele está colocando ou tirando. Mas se nós começarmos a trabalhar com Deus, não focando o reino e a justiça, ou seja, a vontade de Deus, que é o reino e a justiça, se a gente começar a buscar o resultado, junto com Deus, daquilo que Ele está fazendo na minha vida, o foco muda. Se Ele coloca dinheiro, eu fico feliz. Se Ele tira dinheiro, eu fico triste. Mas eu deveria ficar feliz ou triste se o que Ele colocou, seja dinheiro ou seja a falta dele. Eu consegui alcançar junto com Deus o resultado que Ele queria quando Ele colocou o dinheiro. Se eu alcancei o resultado com aquele ingrediente que Ele colocou, o resultado que Deus queria acontecer na minha vida, e eu entendi que isso é bom, eu estou buscando o reino. Entenda, as coisas começam a ter um significado das coisas que são acrescentadas, ou das coisas que são retiradas, apesar dela influenciar diretamente na minha vida e nas minhas relações, elas ficam no segundo plano. O primeiro plano é, Deus colocou isso, Ele colocou isso com um objetivo a ser alcançado, e esse objetivo a ser alcançado, será alcançado ou não, vai depender da minha resposta àquele momento da minha vida. Então, eu tenho que discernir esses dois momentos, o princípio da semeadura e a filiação de Deus. Eu preciso entender isso, porque essas duas coisas caminham junto, entende? Caminham de mão dadas. Porque a filiação não anula os princípios de Deus. E os princípios de Deus não vai engessar, amarrar as mãos de Deus para Ele formar Cristo em você. Tipo assim, Deus criou os princípios dele. Aí Ele só vai agir de acordo com seus princípios, amém? Não, Ele já criou os seus princípios. Se Ele só agir de acordo com os seus princípios, quando ele sair daqui para trabalhar Cristo em você, os princípios dele amarrou suas mãos. Eu não posso fazer isso com o Sérgio, eu não posso fazer isso com o Toninho, não posso fazer isso com o Jó, porque os meus princípios me amarraram. Em outras palavras, os meus princípios engessaram os meus braços. E eu estou impedido pelos meus princípios de operar Cristo no Toninho. Por causa que os meus princípios amarraram as minhas mãos. Então, os princípios de Deus não escravizam Deus. Aí, vamos falar daquele princípio. O que semeia, colhe. Aí, Deus quer colocar algo aqui. Mas Ele não pode, o Toninho não pode colher isso, porque o Toninho não plantou. Então, Deus não pode colocar. Ou então, Deus estaria impedido de fazer algo na vida do Toninho,
de colocar aquele ingrediente, ou Deus estaria impedido de colocar isso aqui na vida de Jó, porque Jó não plantou. Jó não plantou vento. Deus estava semeando, estava colocando tempestade na vida de Jó, mas Jó não tinha plantado vento. Então, se Deus tivesse amarrado aos seus princípios, se os princípios de Deus amarrassem a mão de Deus na operação que Cristo está fazendo na minha e na sua vida, Ele não poderia colocar tempestade. Como também não poderia colocar a bonança. Ele não poderia colocar brisa. Ele não poderia, da mesma maneira que ele não pode tirar o dinheiro, ele também não pode tirar e nem podia colocar, porque ele estaria, eu só posso colocar dinheiro se você semear. Eu só posso tirar o dinheiro se você não semear, entende? Não, mas ele está livre. Você está entendendo o que o pastor está dizendo nessa manhã? Eu estou repetindo algumas coisas que nós estamos falando, porque isso tem que ficar muito claro na mente das nossas ovelhas. Porque uma coisa não anula a outra, elas caminham de mão dadas. E o fato da filiação existir e ser algo que nós temos que entender bem e vivermos debaixo disso, nós temos que entender também que os princípios de Deus não mudaram. Eles continuam também, apesar de nós termos descobrido a filiação. Porque nós descobrimos a filiação de Deus há alguns anos. Filiação não é o sentido só de ser filho, amados. Presta atenção, filiação não é o fato de ser filho. Filiação, eu estou falando do princípio da filiação, é a forma como Deus forma Cristo na minha e na sua vida. Chamamos isso de filiação. A maneira como Cristo está, como Jesus, quando Deus está fazendo com que você cresça espiritualmente. Isso é filiação. É a adoção de filho. É a maturidade espiritual. Formar Cristo em você, mais Cristo em você. A forma como Deus coloca mais Cristo em mim, isso é filiação. E quando Deus começou a falar isso conosco há alguns anos atrás, há 6 anos atrás, nós focamos muito isso, importante demais. E eu temo, pelo fato de nós termos falado tanto de filiação, vocês possam ter confundido e ter deixado de lado os princípios, a terra de Gozem, os princípios de Deus, que eles continuam existindo. Continuam existindo. E esses princípios, se nós observarmos eles, e se nós andarmos nele, nós teremos um dia de paz, amados. Porque Deus estabeleceu que seria assim. Deus estabeleceu, se nós andarmos debaixo dos seus princípios, era como se falasse assim, se vocês andarem debaixo dos meus princípios, é como se falasse assim, se vocês andassem debaixo da sombra do Onipotente, nada vai acontecer com vocês. Se não sair daquela sombra, o lobo vai pegar, o sol vai arder. Ele estabeleceu isso. As comunidades, no Brasil e fora do Brasil, a maioria das comunidades são essas igrejas novas, tem nomes novos aí, vários nomes, é o nome que o cara quer, ele bota. Eles entenderam os princípios da filiação, não só essas pequenas instituições, mas como as grandes. E eles pegam o princípio da filiação e reúnem centenas, dezenas e milhares de pessoas e ensinam para elas os princípios de Deus. E elas andam, e as ovelhas, elas vivem os princípios de Deus, elas fazem exatamente o que tem que ser feito. O resultado, elas têm paz e têm prosperidade muitas das vezes e tranquilidade. E essas instituições crescem e as pessoas estão satisfeitas. Só que há um determinado momento, Deus pega uma determinada ovelhinha e começa a amassar o barro. Aí essa pessoa que está numa comunidade, que só prega os princípios de Deus, ela não consegue entender por que ela está sendo amassada, você entende? Por que ela está passando por aquilo? Por que o barro está sendo amassado? Por que está tão ruim? Aí essa pessoa, porque não conhece, não é pregado, não é ensinado a filiação, essa pessoa corre da mão de Deus, corre da instituição, não quer mais saber de lugar nenhum evangélico, que muitas das vezes ele não quer mais nem saber de Deus. Se torna um incrédulo, filho incrédulo, foge da casa do Senhor, foge da mão de Deus, não consegue entender a Deus.
Um exemplo, por exemplo, um casal que é dedicado a Deus, que ama a Deus, dizimista, ofertante, compromissado, mão no arado, tudo que tem que fazer faz. Nasce um filhinho, o filhinho cresce, 6, 7 anos de idade, o menino morre. Aí aquele pai que ama aquela criança, que é amado por Deus, que consagrou aquela criança para Deus, que não tem vida de pecado, o diabo não tem nada, não tem mão do diabo, porque ele não semeia vento, ele não é um homem promíscuo, ele é uma pessoa que tem a vida dele guardada, ele é um Jó. Aí a filhinha morre, aí ele não consegue entender por que Deus matou, deixou, permitiu, como é que Deus permitiu que a minha filhinha morresse? Eu não fiz nada, por que Deus permitiu que a filha daquele cara ali que é mau, que é bandido, que mata, a criança está viva e a minha que sirva a Deus morreu, entende? Ele não tem resposta. Por que ele não tem resposta? Porque ele está numa comunidade que só prega os princípios de Deus. Então, com uma comunidade que só prega princípios de Deus, tem ovelhas, milhares de ovelhas que foram condenadas a serem cuidadas, ou seja, receber mamadeira e nunca crescer. Nunca vai crescer espiritualmente. A maior condenação para os filhos de Deus é permanecer infantis a vida inteira e correndo um sério risco de sair da comunidade, da reunião, da igreja e nunca mais voltar para nenhuma. Ou seja, ela se torna quase que blindada, o diabo brinda ela, deixa blindada, deixa ela, qual seria o termo melhor? Seria, ela recebe uma redoma, ela fica protegida, neutralizada contra qualquer coisa que Deus queira fazer para ela, porque ela fugiu, ela não quer mais saber de nada. Eu não quero mais saber desse Deus, eu não quero mais saber desse evangelho. Se decepcionam com Deus. Se a igreja entender e viver só os princípios de Deus e não entender o princípio da filiação, ela corre um sério risco de se decepcionar com Deus e se tornar um filho incrédulo. E quem está por trás disso? O diabo. Então é necessário que todos vocês, principalmente nas quintas-feiras, nós vamos estar reunidos aqui, principalmente nas quintas-feiras, para falarmos sobre os princípios de Deus. Como você andar bem. Como você poder desfrutar do seu casamento, da tua relação, da tua saúde. Princípios de Deus. Mas sem deixar, aos domingos, de nos reunirmos aos pés do Senhor e entrarmos nos princípios da filiação. Porque essas duas coisas caminham juntas. Eu vou aprender a semear sementes boas na quinta-feira, para que tudo que acontecer na minha vida, eu tenha absoluta certeza que é a mão do meu Deus operando Cristo em mim. Por que eu tenho certeza? Eu vou repetir para vocês, quero que você grave isso. Por que eu tenho certeza que esse vento, essa tempestade, é a mão de Deus operando na minha vida e eu vou conseguir levantar minha cabeça e conseguir ter paz no meio dessa guerra? Porque todas as brechas da minha vida foram tampadas, porque eu conheço os princípios de Deus e ando neles. Eu ando na luz. Eu conheço os princípios de Deus, guardo os princípios de Deus. Eu me comprometo com os princípios de Deus. Eu e a minha casa, nós servimos, nós nos guardamos e andamos em santidade. Nós guardamos a nossa vida, conhecemos, nós somos ministrados sobre os princípios de Deus. E nós realizamos tudo que Deus manda fazer através de seus princípios. Nós não deixamos cair nada. E o fato de nós sermos fiéis, compromissados com os princípios de Deus, nós temos tido uma vida tranquila e calma. Uma vida tranquila financeira, de saúde, tudo. Mas, um belo ano, o vento soprou. Mas esse cidadão, essa família que aprendeu os princípios de Deus, que vive no princípio de Deus, essa família, esse homem, essa ovelha, tem certeza absoluta que ali, aquilo que está sendo colocado, ainda que seja ruim, aquilo que está sendo retirado, ainda que seja ruim, é a mão de Deus, não tem mão do capeta.
E eu, nesse momento, quando eu estiver passando por essa ventania, essa tempestade, eu vou observar o resultado e a minha resposta. Não o que estão fazendo comigo ou o que está acontecendo, mas o que eu estou fazendo com aquilo que está acontecendo comigo. Qual é a minha resposta a essa aflição? E não porquê da aflição, mas qual a minha resposta que eu vou dar a essa aflição? Porque Deus está trabalhando no resultado e eu quero ser cooperador de Deus, eu não quero desprezar a Deus, eu quero amar a Deus, eu quero servir a Deus, e quando nós servimos a Deus, nós amamos a Deus e não o desprezamos. Quando nós servimos a nós mesmos, nós desprezamos a Deus e não amamos a Deus e reunimos o nome dEle. Mas nós não queremos só nos reunir, nós queremos amar a Deus e não desprezá-lo. Para isso é necessário nós andarmos assim. Eu estou convocando vocês. É um grupo pequeno nessa manhã, tem um outro grupo lá atrás, que está tratando justamente dessa reunião de quinta-feira, porque nós separamos um grupo de homens que vão estar orando e jejuando para esse trabalho de quinta-feira, porque nesse trabalho de quinta-feira nós vamos estar procurando conhecer o lugar de proteção de Deus e como desfrutar desse lugar. Não será a nossa prioridade, mas isso é importante para a sua família. Isso é importante para os seus filhos. Isso é importante para a sua relação, marido e mulher. Isso é importante para nós termos paz. E é importante termos a paz que a gente sabe que o diabo não está com a sua pata amassando a nossa vida. Nem no meu trabalho, nem na minha saúde, nem nas minhas finanças, nem no meu matrimônio, no meu casamento. A gente faz das palavras de Jesus as nossas palavras. O príncipe desse mundo vem aí, mas ele, não tenho nada dele em mim. O príncipe desse mundo vem aí, e já está aí. Mas você pode debater no peito e falar, eu não tenho nada dele, em mim. Por quê? Eu ando nos princípios de Deus. Então, se isso que eu estou vivendo hoje é mal, isso que eu estou vivendo hoje é vento, é tempestade e é guerra, não é algo dele em mim, é a mão de Deus em mim. E se a mão de Deus está em mim, eu tenho que me preocupar muito com as minhas respostas e não com as circunstâncias. Amém? Então eu quero convocar vocês, trazer toda a sua família. Quero convocar vocês a juntar a nossa cidade. A nossa cidade é a nossa reunião aqui à noite. Domingo, hoje à noite, vocês vão ver como vai estar cheio isso aqui. Vocês que estão ouvindo o que eu estou falando nessa manhã, eu vou repetir mais vezes, vou repetir para eles. Mas eu estou convocando vocês para estar aqui às quintas-feiras, juntamente com os nossos outros irmãos que frequentam esse lugar, que hoje, por algum motivo, não estão, ou outros que só vêm domingo à noite, não vêm domingo de manhã, e não vão vir quinta-feira, mas você vai vir quinta-feira, porque quinta-feira nós vamos estar falando sobre os princípios de Deus. Amém? Quem entrar aqui numa quinta-feira vai achar assim, que, poxa, esse pessoal aí, eles estão se reunindo e não é o nome de Jesus, não. Porque quinta-feira nós vamos estar tratando de andarmos nos princípios de Deus. Que é um princípio de Deus? Santidade. Simples assim. Isso é um princípio. Andar em pecado. Um dia, está pecando hoje? Deus vai falar para você assim, eu já enviei o pecado. Você está pecando hoje? Eu já enviei o teu salário. Ele vai chegar. Uns chegam via Sedex 10. No dia seguinte, às 10 horas, bate a tua porta. Outros demoram mais. Mas está pecando hoje? Daqui a 10, 15 dias ele vai bater na tua porta. E não adianta se esconder dele. Pode ir para o Acre, para a Argentina, para a Austrália. Ele vai bater a tua porta. Não tem como fugir dele. E às vezes a resposta, quando você abre, vem a morte te buscar. Tem pecado que é para a morte. E não tem como fugir dele. E você, foi Deus, não foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus? Você sabe. Foi mão de Deus ou foi o pecado que disparou esse carteiro do inferno? Foi as minhas respostas. Foi o que eu fiz. Tem pecado que é para a morte. Então, tem gente que está morrendo, tem uns que estão morrendo justamente por isso. Os nossos filhos, nossos amigos.
Então, tem que tomar cuidado, que tem coisas que eu falo, pecado, eu vou lá, peço perdão a Deus, Deus é bacana e me responde, me perdoa, está tudo certo. Às vezes não vai. É princípio, pecou, vai ter resposta. Então, nós vamos estar falando sobre essas coisas que são importantes. Lógico que nós falamos, pastor, nós vamos começar a falar isso agora? Não, sempre falamos que pecado não agrada a Deus. Mas falamos junto com a filiação, fica as duas coisas juntas. Parece que quando se fala filiação e princípio de Deus, parece que os princípios eles tomam menos importância. E o que é mais importante é que Deus está formando Cristo em mim de qualquer maneira, porque é dele o efetuar e o querer, e ele vai desenvolver Cristo em mim, porque ele vai completar a boa obra. Entende? Aí parece que a gente não consegue caminhar com essas duas coisas juntas. Mesmo pregando as duas coisas, nós só entendemos uma. Parece que uma sobrepõe a outra, como o pastor Sérgio está falando. E não é assim. Então, nós estamos multiplicando isso para a gente conseguir falar num assunto na quinta e completar o assunto sempre nos domingos e também, se for o caso, falarmos também, não tem importância nenhuma, no domingo pela manhã, no domingo à noite. Mas quinta-feira nós vamos estar priorizando os princípios de Deus. Ou seja, amados, é como andar bem nessa terra, amém? Então, quem entrar por aqui numa quinta-feira vai dizer, pois, isso que eles estão buscando só como andar bem aqui na terra, se for só frequentar quinta-feira. Mas não é só isso, amém, amados? Vocês estão entendendo o que o pastor está falando? Como oferta, você vai ver testemunhos de pessoas recolhendo tanto dinheiro em outros lugares, e fala assim, aqui a gente não planeta muito, não, porque Deus cuida da gente, mas tanta gente colhendo tanto. Pessoas, empresários que entram em reuniões de algumas comunidades falidos e entram debaixo do princípio de Deus e começa a ter tanta coisa e não entende por quê. Aí as pessoas falam assim, poxa, ele cresceu. Mas isso aí é o diabo que está dando para eles, porque estão fora dos princípios de Deus, porque a gente não entendeu os princípios de Deus. Aí nós aqui deixamos de dizimar e chamamos o diabo para nosso sócio. Deixamos de ofertar e esquecemos que nosso Deus, ele fala, as aves não semeiam nem colhem, mas Deus mandou a gente semear. Nós não somos aves. Deus mandou a gente semear. E nós esquecemos disso, porque as sementes antigamente era para campanha e oferta especial, já que a gente não faz campanha, para que semente? Semente é só o que sobra na minha carteira quando dá. Então, essas duas coisas têm que caminhar juntas e, principalmente, amados, com maturidade, para nós marcharmos e alcançarmos o coração de Deus. Entender que Deus já estabeleceu um lugar de paz, já estabeleceu um lugar de gozo, um lugar de proteção, que são os princípios dele, mas Deus também trabalha com o princípio da filiação, principalmente a filiação, amém? Esse não é um assunto novo, a gente já tem ministrado há algum tempo, tem CDs gravados com esse tipo de palavra. Se você não tem ainda, pegue o CD, são R$5 cada CD, dê de presente para alguém, escute em casa, e você está sendo convidado pelo pastor para quinta-feira estarmos guerreando aqui, em oração, buscando, amém? Nós vamos estar trabalhando nesse culto de quinta-feira sobre os princípios, vamos falar sobre adoração também. Amém? Sobre adoração. Um tema que é importantíssimo para nós, quebrantamento. Parece que as lágrimas fugiram das nossas reuniões, porque a adoração, eu usei uma ilustração no passado e uso até hoje, e é verdade. Adoração é você se alimentar da palavra, mais do que simplesmente levantar as mãos e chorar. Mas levantar as mãos e chorar é uma expressão de alguém que está se alimentando da palavra. Mas agora eu não choro mais porque isso é carne, isso é alma, não é adoração, porque a adoração, que o pastor falou, é ler a palavra e se alimentar da palavra. Mas a expressão, vou repetir, a expressão de que eu estou me alimentando e lendo, e isso está fazendo efeito na minha vida, transborda aqui, com lágrimas e prostrado diante de Deus. Precisamos recuperar essas coisas. Se há um povo que tem que chorar aos pés do Senhor, é esse que tem ouvido a verdade, amado. Se há um povo que tem que semear, que tem que colher, que tem que se comprometer, é esse povo que tem ouvido essa verdade. Quero convocar você para isso, amado. Não escute essa palavra dessa manhã, espero que tenha sido gravada, e esqueça. Não saia daqui, tá bom. Não, tome uma atitude. Vamos nos levantar, nos ajude. Vamos trabalhar com o pessoal da noite. Você pega 3, 4, 5 que está vindo domingo à noite para estar aqui domingo de manhã e estar na quinta-feira. Vamos fazer desse culto de quinta-feira como se fosse um culto de domingo à noite. Na mesma quantidade de pessoas. No domingo de manhã, a mesma coisa, trabalhando. Vamos fazer isso. Vamos agir. Há muita coisa que você pode fazer.
Não é simplesmente você entrar por essas portas e ouvir e ouvir. Cada vez que você entra por essas portas sem fazer nada, você está se condenando. Porque você está sendo distraído com a verdade. A verdade tem sido uma música para você dormir. E você está se condenando, isso vai te fazer mal. O que nós ouvimos é para nós agirmos e não só para ouvir. Nós não somos ouvintes. Nós somos praticantes de uma verdade. Se aquilo que você está ouvindo é apenas, não leva você a nenhuma atitude, a nenhuma prática, isso vai estar te fazendo mal, vai te fazer mal. Então eu estou levantando, chamando você para se levantar. Isso aqui não é uma escola, como eu falei semana passada. Uma sala de aula, ou universidade, onde tem alunos. Alunos, a raiz dessa palavra é aquele que não tem luz. Não é o lugar onde você adquire conhecimento aqui. Aqui é o lugar onde você pratica conhecimento. Aqui você escuta, e o que você escuta leva você a pensar nas possibilidades e agir. Porque alguém que está pensando e meditando naquilo que foi falado, ele começa a agir de acordo com o que foi pensado. E essa ação, essa atitude é a prática da verdade, de um conhecimento. E quando você começa a praticar, amado, não tem jeito, há crescimento, as coisas começam a ser transformadas. Lógico, o que nós estamos falando é da vida interior, não circunstancial. O que muda a circunstância são os princípios. O que muda o homem é a mão de Deus. É lógico que Deus estabeleceu os princípios dele, mas o que muda as circunstâncias são os princípios. Mas o que muda a minha vida é a mão de Deus. Às vezes a minha vida está ruinzinha, mas é Deus que está mudando ali, está piorando, está melhorando, mas Ele está trabalhando com o resultado. A circunstância está mudando, está boa, está ruim, são os princípios que eu estou quebrando. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Você recebe essa palavra? Vamos ficar de pé. Você recebe essa palavra? Diga amém, pastor. Você entendeu? Eu creio que sim. Feche seus olhos, agradeça a Deus. Diga para Deus, Senhor, eu vou praticar a verdade, Senhor. Eu quero praticar o que eu estou ouvindo, dia a dia. Não é praticar a verdade, toda a verdade. Eu quero praticar tudo que Deus tem me dado dia a dia. Deus me deu uma porção hoje. Fale assim com o pastor, Deus me deu uma porção hoje. Diga mais uma vez, Deus, obrigado pela porção que tu me deste nesta manhã. Eu vou praticar essa verdade. Amém, amados? Essa é a sua oração? Vamos juntos? Amém? Eu queria que vocês sentassem. Vamos fazer nossas ofertas, um momento.